O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Essa frase é do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio de Ser Livre Podcast. Aqui você encontra episódios curtos e semanais, toda quinta e domingo, para a gente poder falar sobre formas de ser. Ser livre, ser corajoso, ser a principal causa da sua realidade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito bom, que é justamente esse caminho do sucesso, esse tornar-se bom em algo, esse não desistir no primeiro sinal de dificuldade. E para começar, a gente precisa desmistificar uma ideia que é muito comum. Muita gente acredita que o talento é uma coisa inata, que algumas pessoas simplesmente nasceram com isso. Mas a verdade é que ser bom em alguma coisa é um caminho, é uma jornada que vai exigir tempo, esforço e dedicação. Então, quando você é bom em algo, isso significa que houve uma jornada. Ser bom não é o ponto de partida. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que é excelente em alguma coisa, seja um atleta, um músico ou um profissional de sucesso, muitas vezes a gente não tá vendo por trás os anos de prática, os momentos de dúvida daquela pessoa e as dificuldades superadas. Tem um exemplo que eu gosto muito, que ficou muito forte na minha cabeça depois que o documentário saiu no Netflix, que é o do Michael Jordan. Ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Inclusive, tem até um documentário dele no Netflix. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele foi cortado do time de basquete quando ele estava na escola. E a gente nunca para pensar nisso. Ele poderia ter desistido quando ele foi cortado, mas ele escolheu persistir. E olha onde ele chegou hoje, né? O que tornou ele tão grande não foi só o talento, mas foi a persistência e a dedicação. E trazendo isso para um exemplo mais cotidiano do nosso dia a dia mesmo, pensa na primeira vez que você tentou fazer alguma coisa nova. Pode ser algum esporte ou inclusive a primeira vez, o primeiro dia no seu emprego novo, num cargo novo, numa vaga nova. A chance de você ter sido 100% bom e não ter errado nada no primeiro dia, na primeira semana e no primeiro mês é baixa. Provavelmente você teve que tentar várias vezes, estudar, conversar com as pessoas, se ambientar. Com o tempo e prática, aquela vaga, as suas responsabilidades e as suas metas, que pareciam num primeiro momento impossíveis de fazer, se tornou algo rotineiro e eventualmente você consegue até improvisar e colocar o seu próprio jeito, a sua autenticidade ali. Então a gente tem essa ideia errada de que a gente tem que nascer com um talento ou com um dom. E se a gente não nasce com um talento ou com um dom, a gente nem tenta fazer aquilo. É muito normal a gente só tentar fazer alguma coisa que a gente já tem alguma facilidade. Mas como eu já comentei, as pessoas que são mais bem-sucedidas não necessariamente são as melhores ou os gênios. São aquelas pessoas que persistem e não desistem no primeiro sinal de dificuldade. Tem uma pesquisa que foi conduzida pela psicóloga Angela Duckworth que ela mostra que garra é a combinação de paixão e perseverança por objetivos de longo prazo. Garra é um indicador mais forte de sucesso do que o talento natural. Isso significa que mesmo que você não comece sendo melhor, você pode se tornar excelente com o esforço contínuo. E a neuroplasticidade é uma área que estuda exatamente isso, esse resultado do esforço contínuo. Basicamente, a neuroplasticidade mostra que é possível a gente treinar nosso cérebro como se fosse um músculo, que ele vai se desenvolver ou retrair dependendo dos estímulos que você coloca ali. É a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais ao longo da vida. Isso pode acontecer com esportes de consciência corporal, isso pode acontecer aprendendo uma nova língua ou em alguma situação social. Então, isso significa que mesmo que você comece sendo ruim em alguma coisa, é sim possível você melhorar significativamente com prática e esforço.
O seu cérebro se desenvolve. A primeiro momento, você pode se sentir a pior pessoa com menos habilidade do mundo naquilo que você está tentando. Mas já é comprovado que se você quiser, se você se esforçar com prática e tempo, você vai conseguir. Pensa na primeira vez que você começou a dirigir. Gente, no começo, ninguém começa a dirigir perfeito. A gente precisa coordenar volante, pedal, prestar atenção no trânsito, no nosso carro, no carro dos outros, nos pedestres. No início pode ter parecido impossível, mas com o tempo e prática, o nosso cérebro vai formando novas conexões e hoje você provavelmente faz isso de forma automática. Então o caminho para a excelência é pavimentado com persistência. A capacidade da gente continuar tentando, mesmo quando as coisas ficam difíceis, é justamente o que separa os que alcançam o sucesso dos que não alcançam. Sabe o Thomas Edison, que é um famoso inventor, que criou a lâmpada, inclusive? Ele é um exemplo perfeito disso. Ele falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. E aí, quando perguntaram para ele sobre as falhas, ele respondeu que ele nunca falhou. Ele apenas encontrou milhares de maneiras que não funcionavam. E essa é a chave. Essa é a mentalidade de persistência. Isso que é crucial. Porque quando você falha, na verdade você está entendendo só que aquele não é o caminho. Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas eu tô fazendo jiu-jitsu há 1 mês. Então tem 1 mês que eu comecei esse esporte novo. Cara, é muito incrível. Eu tô completamente viciada. Mas a ideia não é falar a palavra do jiu-jitsu aqui. Eu só quero falar pra vocês que é um esporte novo. Eu nunca fiz. É um esporte de contato. Tem vários movimentos, tempos, conexões. É muita coisa ao mesmo tempo. O trabalho ali é quase que muito mais mental do que físico. E o meu mestre, ele sempre fala, porque quando eu erro, eu fico um pouco frustrada. E ele sempre fala, tá tudo bem. Isso significa que você está aprendendo. Porque, de fato, eu nunca tive contato com aquele esporte. Eu nunca fiz aquilo. Errar é o meu cérebro aprender qual caminho não seguir. Como na frase do Thomas Edison que eu falei aqui, é encontrar maneiras que não funcionam. Para você saber o caminho que funciona, saber qual não funciona também é válido. Inclusive tão válido quanto. E outro dia eu assisti um vídeo que estava falando sobre como o sucesso não ensina. Sobre como o sucesso ele é uma celebração, mas você não aprende. Então pensa em uma competição. A pessoa que perdeu a competição, ela vai ficar entendendo como que ela poderia ter ganhado, o que ela podia ter feito melhor. Já a que ganhou, muitas vezes não vai se questionar como ela poderia ter melhorado. Porque ela já ganhou, entende? Isso mostra a importância da gente valorizar as nossas falhas, que elas são realmente oportunidades de aprendizado. Porque quando a gente falha, a gente é forçado a analisar o que deu errado e como a gente pode melhorar. Esse processo de autoavaliação que é essencial para o crescimento. Porque bom você se torna. Um exemplo que eu amo muito, que eu acho super inspirador, é o da J.K. Rowling, que é a autora da série de Harry Potter. Antes dela alcançar o sucesso, ela enfrentou inúmeras rejeições de editoras. Só que em vez dela desistir, ela continuou revisando e aprimorando o trabalho dela até finalmente conseguir publicar. Vocês têm noção? Harry Potter, gigante do jeito que é, ninguém pensa que ela foi rejeitada e que ela pessoalmente teve que ter uma mentalidade forte de não desistir e continuar tentando, né? E tem um último exemplo que eu queria trazer para vocês de um livro inspirador que eu li no ano passado. Eu comprei num sebo completamente despretensiosamente a autobiografia da Michelle Obama. O nome dele é Becoming. E ela descreve a jornada dela desde a infância até ela se tornar a primeira-dama dos Estados Unidos. Tem um trecho que eu queria ler para vocês. O fracasso é uma sensação que todo mundo experimenta em algum momento, mas é algo que muitas vezes só se revela em retrospecto. Sempre que eu enfrentava uma dificuldade, eu tentava lembrar a mim mesma que a minha jornada estava em curso e que todos os desafios eram uma parte necessária do crescimento. Então, nesse trecho, ela está falando quão importante é a gente lembrar
que não dá pra gente comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Porque quando a gente vê o sucesso do outro, a gente sente que nunca vai chegar lá, porque a gente só tá vendo o lado positivo. A gente só tá vendo o resultado, a gente não tá enxergando o processo. A gente não enxerga as dificuldades e os obstáculos que as pessoas enfrentaram ao longo do caminho. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo e a sua própria jornada. E é muito essencial a gente respeitar isso. Porque o progresso, ele é completamente pessoal. E ele não deve ser comparado diretamente com os outros. Por isso que você precisa entender que ser bom é algo que você se torna. Aquela força inicial que a gente tem para começar alguma coisa é sim muito importante. Mas a gente precisa aprender a sustentar. Sustentar um processo é mais difícil do que começar. A parte mais difícil não é aquela energia inicial, e sim manter essa energia necessária para se manter naquele movimento. Nada se compara à dedicação necessária para sustentar. Em qualquer projeto, profissional, de mudança, autodesenvolvimento ou em um relacionamento. É muito comum você ver as pessoas colocando energia para começar esse movimento e depois elas se convencem de que pelo menos elas começaram, mas não deu certo. Esse não dar certo é você desistindo do movimento. É você não sustentando essa energia necessária para continuar. Por isso que não tem segredo para o sucesso. Quando você conversa com grandes profissionais do empreendedorismo, por exemplo, todos falam a mesma coisa. Mantenha a constância. Tenha disciplina e resiliência. O entusiasmo inicial é fácil de encontrar, mas a manutenção diária é que realmente define o sucesso a longo prazo. E a neuroplasticidade, como eu comentei, também ensina isso. A gente precisa de prática contínua, de reforço das novas conexões neurais. É isso que vai levar a gente à maestria. Então, para resumir, lembra, ser bom é uma jornada. Você se torna bom. A gente não precisa começar alguma coisa com talento. O que a gente realmente precisa é de persistência. É da capacidade de aprender com as falhas e a determinação de continuar tentando. Não compara as suas lutas internas com a vitória aparente dos outros. Todo mundo tem bastidor e batalha pessoal. E lembra da neuroplasticidade. O seu cérebro tem capacidade para se desenvolver com esforço e prática, em praticamente qualquer habilidade. Então é isso, muito obrigada a quem ficou até o final. Eu realmente espero que esse episódio tenha inspirado você a seguir em frente na sua jornada, em algum projeto que você estava perdendo ali as forças e a energia. Não desiste no primeiro obstáculo. Lembra que o caminho para a excelência é longo, mas ele é muito gratificante. Você se perceber em movimento e conquistando algo que você não imaginou que era possível te dá muito mais energia para seguir em frente. Obrigada de novo a todo mundo que está acompanhando o podcast e que ouviu o episódio de hoje. Se você gostou, não se esquece de avaliar aqui e envia para alguma pessoa que você lembrou ouvindo isso. Isso me ajuda a propagar a mensagem e alcançar mais e mais pessoas. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.